eu sou cearense, apesar do sotaque não revelar. Eu moro em São Paulo há 11 anos já, então na capital paulista, acabei perdendo um pouco o sotaque. Tenho 37 anos, sou formada em administração pela Universidade Federal do Ceará. E ao vir para São Paulo, eu fiz uma pós-graduação em marketing. Trabalhei 11 anos em uma indústria de bebidas. Passei por marcas não alcoólicas, refrigerantes, também por marcas de bebidas. Dos 11 anos que eu trabalhei no corporativo, 10 foram em marketing. E quando veio a pandemia, eu fui me mudar para o Rio Grande do Sul. E aí, ao me mudar para o Rio Grande do Sul, né, eu pude escolher fazer o trabalho remoto de lá. Lá eu comecei a me apaixonar pelas microvinícolas, comecei a me apaixonar pelo ato de beber vinho, não só o ato de beber, como o ato de fazer vinho. E aí lá eu tomei a coragem de pedir demissão e empreender, e foi assim que nasceu a Artes e Vinhos, nasceu em setembro de 2021. Que bacana! Eu li a tua história na internet essa semana, achei sensacional, já te dando os parabéns, porque realmente uma história muito bacana de chutar tudo pro alto, de certa forma, com uma carreira que estava consolidada, né, digamos. E ter a coragem de falar tchau para aquilo tudo, aquele monte de reuniões, aquela coisa chata, e falar, agora eu vou tocar o que é meu. Sensacional a tua história. Na verdade, eu não diria que é chutar tudo pro alto, porque eu acho que muito do conhecimento que eu tive lá, eu usei no planejamento da arte, né? Então, a verdade é que, visitando as vinícolas quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu pude perceber que existe um trabalho muito bem feito da porta para dentro, né? Na elaboração dos vinhos, no ato da colheita, da vinificação, mas da porta para fora existia muita oportunidade. Então, todo o conhecimento que eu tive enquanto eu trabalhei nessa indústria de cervejas, eu pude aplicar no meu negócio. Então, eu diria que, mais do que uma afirmação de que eu chutei tudo para o alto, eu resolvi eu mesma definir o teto do meu próprio potencial, eu diria, né? Eu resolvi seguir um sonho, fazer dele meu negócio. Então, eu digo que eu saí do banco do passageiro e fui para o banco do motorista, assumir a direção, né? E não ter teto no salário, né? Também. Uma coisa importante, antes, a gente sempre começa bebendo vinho, né, Jaqueline? E nada melhor do que a gente fazer um brinde com você, com o seu vinho, o seu Prosecco, tá? Uma saúde, hein? Saúde. Olha lá, e ela também, né? Você pode falar um pouquinho pra gente desse Prosecco seu, Jaqueline? Que eu já experimentei, gostei muito. Claro, vamos lá. Muito. Eu tô no branco, eu não tô no Prosecco. Vou falar um pouco do portfólio, né? A gente tem o branco também, fique tranquila. Desculpa, eu não ouvi. Nós estamos com o Prosecco primeiro, mas depois nós vamos passar para os outros também, tá? Tá legal. Então vamos lá, deixa eu começar pelo Prosecco. Prosecco foi nosso último lançamento. A gente lançou agora em 2023. A gente percebia que as pessoas queriam alguma bebida com o vinho tranquilo dá um perfil de paladar, mas o vinho com bolha ele acaba trazendo uma refrescância que muitas pessoas nos pediam e a gente não tinha ainda no portfólio. E aí a gente teve o prazer de fazer o maior carnaval do Brasil, junto à Cláudia Leite, né, no bloco dela, no Carnaval de Salvador, e ela queria um vinho próprio para o carnaval dela. Então, não só foi uma solicitação do nosso público, nossos consumidores, mas também foi uma solicitação da própria Cláudia que a gente fizesse algum vinho personalizado para o carnaval dela. Daí nasceu esse Prosecco. Esse Prosecco, ele é um vinho da uva glera, né, como todo Prosecco é. Sim. É um vinho super leve, super fácil de beber, super refrescante. O fato dele estar na lata, você vai ver que tem uma diferença ali, né, quando você coloca na taça. Então, na taça, de fato, você consegue ver a perlagem. Então, o que a gente indica é para você servir ele na taça. Mas no carnaval, o fato dele estar na lata é muita praticidade, porque entrega essa simplicidade no ato de consumir vinho, essa praticidade de beber que é o que as pessoas querem quando elas estão nos eventos e nos shows. Então, para o carnaval da Cláudia, a gente fez o Prosecco e a gente fez essa edição com o rosto dela, que inclusive está à venda no nosso site. Não sei se vocês estão vendo. Agora sim, perfeito. Que bacana. E nada mais é do que uma edição comemorativa, né, que a gente queria fazer em homenagem a ela, em homenagem ao carnaval. Então, foi lá que a gente lançou.
Os vinhos, eles continuam no nosso portfólio depois disso. Hoje ele é o que mais vende dentro de todo o portfólio. E a gente tem tanta demanda que a gente agora está pensando em fazer o rosé, né? Ele é um branco, então a gente também quer fazer um rosé frisante. Ok. Show. Olha, inclusive parabéns pela escolha, porque a maioria do que eu já vi em latas são moscatéis, né? Sim. E partindo para o Brut, né? É o primeiro espumante em lata que eu consegui encontrar no mercado. E delicioso, hein? E a qualidade não deve nada para nenhum Prosecco de garrafa, tá, Jaqueline? Tá muito bom mesmo. Muito obrigada. A gente costuma fazer pesquisas com os nossos consumidores, que essa é a ideia, né? Que a gente realmente não perca a qualidade versus a garrafa. Então, o que a gente faz quando a gente seleciona os vinhos, a gente traz para São Paulo e a gente pesquisa com alguns consumidores dentro de uma faixa etária. Nosso perfil de público, né, é entre 25 a 45 anos, a grande maioria deles, para entender a qualidade do vinho no que diz respeito ao paladar das pessoas, porque no final das contas a gente fala que vinho bom é aquele que você gosta, né, então a lata ela vem justamente para trazer a praticidade, e aí o nosso critério de escolha é gostou ou não gostou, tão simples quanto isso. Então a gente pesquisa e a verdade é que eu já percebi que para o meu público, o vinho na lata, eles esperam de fato uma qualidade igual ou superior à da garrafa, porque é um público que já bebe vinho, mas percebe que a lata pode ser bem-vinda em novas ocasiões de consumo. Então eu diria que o meu público não é um público que não bebe, não está na categoria, né? Não é um público que não bebe vinho, é um público que já está na categoria, mas que ele percebe a facilidade e a praticidade de poder levar para qualquer lugar e da dose única. Então por isso que a gente sempre preza por manter esse mínimo de qualidade da garrafa para as pessoas não acharem que pelo fato dele estar na lata ele vai ter que perder qualidade. Isso é um maior critério na hora da escolha, é justamente a gente pesquisar com os consumidores e entender que a gente está super adequado para o perfil, tanto deles quanto da lata, que tem que ser levinho, fácil de beber, refrescante, tem que ser um consumo mais despretensioso mesmo, né? A gente fala que na lata não dá para ter vinho envelhecido, né? Na lata é para ser um vinho de baixa complexidade mesmo. E quebra um paradigma gigantesco, né? Que trata de taça, porque a taça tem que ter tal formato, a garrafa tem que ser... Não, é na lata, e você toma na lata se quiser e tá tudo resolvido. Abriu e tomou, né, Emerson? Se quiser, no bico mesmo, não é não, Jaqueline? Olha, eu vou te falar... eu vou te falar uma coisa, é uma curiosidade, né? As pessoas, às vezes, a gente faz isso, teste cego. Então, as pessoas, elas recebem o vinho direto na taça e elas não sabem que o vinho veio da lata, né? Elas acham que é um vinho de garrafa, porque a lata ainda é uma categoria muito nova. E aí, a gente procura, às vezes, fazer esse teste cego, porque ainda existe muito preconceito com relação à embalagem. E aí, quando elas veem que é um vinho de lata, elas se surpreendem positivamente. Muitas delas olham torto, inclusive. Nossa, como é que eu estava bebendo vinho de lata e eu não sabia que eu estava bebendo vinho de lata. Porque elas quebram o preconceito que elas nem sabiam que elas tinham, né? Porque, no final das contas, o que importa é que elas gostaram do vinho desde o primeiro gole. Então, o que a gente fala é que o principal desafio hoje é como é que a gente quebra esse primeiro preconceito, essa primeira barreira da experimentação. Uma vez que a gente consegue quebrar isso, a recompra ela acontece de uma forma natural. Mas as pessoas precisam quebrar essa barreira da primeira impressão, que é o fato do vinho estar na lata. Edmilson, isso deve quebrar muito também aquela história de rolha, né? Porque se a rolha não for de cortiça, nem rolha tem, gente, é uma lata. Então, o que eu tenho para comentar é que eu fiz aqui na loja, viu, Jaqueline, o teste às cegas, e as pessoas tomaram. E aí? E eu mostrei uma outra garrafa de Prosecco. Eu falei, olha, tem esse Prosecco italiano aqui, esse Prosecco nacional. Qual você acha que você tomou? Aí o cara, nossa, eu acho que eu tomei esse italiano aí, tá bom, né? E tal. Eu falei assim, então tá bom, vou mostrar a lata do italiano. Eu não acredito que seja. Então tá bom, vamos abrir outra lata, você vai tomar, né? O cara tomou e falou assim, não é que é mesmo, né? Então pessoas que, inclusive, têm paladar já tomando, conhecem bem o Prosecco, na hora das cegas, não tem diferença, tá? Aliás, aproveitando que você Isso é muito legal de ouvir. Aquilo que você falou sobre a glera, né? Tem uma grande confusão, porque Prosecco é uma forma de se fazer espumante, é uma região demarcada, de denominação de origem controlada, e aí tinha essa confusão com o nome da uva também. E aí eles adotaram o nome de glera da uva para poder tirar toda essa confusão, porque tinha vários lugares que diziam que era Prosecco,
mas era só a uva Prosecco, não era a região Prosecco, né? Então hoje já tem um pouquinho mais resolvido isso. A gente usa essa licença poética, porque ao pé da letra a gente nem poderia chamar, né? Mas no vinho em lata tem menos formalidade, menos regra, então a gente abusa da licença poética. Com certeza. Aí funciona, né? Inclusive eu tenho aqui na loja outro Prosecco do Rio Grande do Sul, também muito bom, que é do pessoal da vinícola Peter Longo. É um Prosecco também muito bom de garrafa, e ele já lançou a versão rosé também, ficou muito boa, tá? Então, outra coisa que você falou, né? Que é uma maravilha. Você sai de casa, leva um Prosecco, seus amigos estão levando a cerveja, você chega lá, coloca a tua latinha na geladeira, não precisa levar taça, não precisa levar abridor, não precisa levar nada. E você vai no mesmo ritmo que vai todo mundo indo, né? Na mesma vibe da galera. Na mesma vibe da galera, uma coisa bem descontraída, bem tranquila. Mas uma coisa que eu acho interessante... Tem uma questão... Diga, desculpa. A gente não salientou, na verdade, desde o início, é que a gente sempre está acostumado a abrir garrafas de vinho aqui. E hoje a gente está tomando vinho em lata. Né? Então, o pessoal não está vendo garrafas de vinho aqui na nossa frente. E olha aqui, ó. Olha exatamente. aqui Essas latinhas que vocês estão vendo é justamente essa delícia que a gente está tomando aqui. Essa que a gente está tomando está aqui a lata, inclusive, ó, vazia. A prova está ali. Aliás, e hoje, inclusive... Olha lá. E a prova da Jaqueline está lá do outro lado.